Alô, alô pessoal, tudo beleza? Eu sou o Lucas Hadi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E no episódio de hoje eu conversei com Valesca Fernandes. O papo foi sobre cancelamento e debates virtuais. Alô? Oi, E aí, como é que você tá? eu tô bem, e você? Tô bem, tô aqui tomando um café. Eu queria que você se apresentasse. Fala quem é você. Tá. Então, eu sou a Valesca. Eu. É engraçado porque sempre quando a gente fala de apresentar, eu tô super acostumada a falar, né? Seu curso, o que você Sim. faz. Mas, enfim, eu faço relações públicas na UFG. Eu tô quase formando já. Eu também sou militante. Eu faço parte da União da Juventude Comunista. Faço parte do coletivo feminista também. E é isso, assim, basicamente. Acho que com o tempo eu posso falar um pouco mais, mas eu acho que, primeiramente, é isso. Então, eu te chamei para essa conversa justamente por isso, porque eu sei que você tá, pelo que eu te conheço, né, você tá sempre envolvida, você tá sempre conversando sobre esse tipo de tema com as pessoas ao seu redor, que eu acho isso extremamente Aham, legal, porque não é só a gente falar para quem a gente não conhece, mas a gente trazer a discussão para dentro de casa, falar com amigos, as pessoas do nosso redor. E assim, a nossa geração, e aqui eu incluo, eles aham. passam muito mais tempo na internet, geralmente em rede social, e por conta do isolamento, com certeza isso aumentou pra caramba, e isso tem um efeito, né? Sim, sim. Uma, uma das pautas assim mais faladas ultimamente é o que a galera tem chamado, entre aspas, de cultura do cancelamento. E é o que eu coloco entre aspas, porque é um termo que ele é muito complexo, né? E, Aham, sim. Ainda não tem estudo também direito, né, sobre o exato. cancelamento. E assim, eu percebi a relevância desse assunto, porque tem se falado tanto, e eu falei, cara, eu acho que eu preciso trazer isso para ouvir alguém. Eu preciso ouvir uma outra pessoa falando. E assim, né? Tem pessoas que discordam e concordam com o termo. Eu queria saber sua opinião, se existe de fato uma cultura do cancelamento na internet, ou são só pessoas cobrando responsabilidade por falas e atitudes de outras pessoas. Então, é complicado, né, porque, igual a gente estava falando mesmo, é uma coisa muito nova. E uma das coisas, assim, principais que eu vejo com as pessoas fazendo esse tipo de cancelamento é que não é efetivo, né? Então, eu acho que é uma das Uhum, primeiras coisas que a gente tem que conversar, né? Assim, eu não acredito no cancelamento, porque não é algo que você olha e você fala, nossa, isso aqui é efetivo, as pessoas estão planejando isso aqui e envolve, sei lá, algum tipo de planejamento. Então, eu acho que é uma das coisas que as pessoas, inclusive, mais conversam, né? Se o cancelamento ele existe, se ele é efetivo, se ele é a melhor forma da gente estar aí conversando com as pessoas pela internet. E eu acho que agora, durante a quarentena, a gente tá com mais tempo. Eu acho que a galera, não é nem mais tempo, eu acho que a galera tá mais conectada, né? A gente vê que tem. Eu nem acho que a gente esteja com mais tempo, porque quando eu olho pro meu tempo, eu fico assim, meu Deus. Mas querendo ou não, tá todo mundo muito mais tempo na internet. Então parece que tá todo mundo a todo momento sendo cancelado, né? Não sei uhum. se você tá percebendo isso, que todo dia alguém é cancelado agora. E assim, eu percebi, e tem sido algo que tem até me assustado. Eu fiquei tipo assim, cara, será que existe alguém que ainda não foi? Porque eu fico bem. Isso é a curto prazo, né? A gente tá falando aqui de dias, né? Isso, Duas aham. semanas atrás e tal. Mas assim, o que que você acha que vai ser a longo prazo? Qual a sua opinião sobre os efeitos disso a longo prazo? Você acha que o lance do cancelamento vai seguir sendo uma questão na internet, mesmo depois que isso tudo passar? Ou todo mundo vai continuar sendo cancelado, entre aspas, todos os dias? Então, eu acho que as pessoas elas já estavam sendo canceladas antes da quarentena, né? Então, eu acho que é um movimento que ele vem aí há algum tempo, que as pessoas andam fazendo, que, assim,
alguém está emitindo alguma opinião na internet e um grupo de pessoas, geralmente muito grande, né, não concordam com esse tipo de opinião. Ou às vezes a pessoa mesma, ela fala uma coisa ali que realmente tem que ser discutida, tem que ser debatida. Então, eu acho que isso vai estar a todo momento, isso não vai acabar. Eu acho que as pessoas, elas vão continuar cancelando, mesmo quando acabar a quarentena. Só que, assim, o que a gente tem que discutir é até quando esse tipo de discussão vai vir de forma tão vazia, né? Porque eu Uhum. acho que é um dos grandes problemas do cancelamento, assim, a pessoa ela cancela, e eu não sei se você já reparou, mas também tem como uma pessoa ser cancelada diversas vezes, né? Então a gente tem que começar a olhar para isso, tipo, isso aqui tem efetividade? Isso aqui tá ajudando quem? Isso aqui, a gente tá propondo algum tipo de debate? Eu acho que não. O que você acha disso? É isso, porque é uma coisa que eu até ia te perguntar, se o cancelamento adianta ou prejudica o debate, porque assim, pelo visto, parece que não tem Nossa, tido nada muito sólido, sabe, no não, debate. então, assim, eu acho que é péssimo. Acho que cancelamento é uma coisa péssima, que a gente, inclusive, deve rechaçar. A gente não deve continuar com esse tipo de prática na internet, porque não envolve nenhum tipo ali de criticidade, inclusive de coletividade. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, que o cancelamento, ele é muito sobre um indivíduo, né? Um indivíduo, ele foi lá, ele errou de alguma forma, e as pessoas começaram a cancelar essa pessoa. Uhum, Então, é muito o indivíduo. O indivíduo errou, então a gente não tem que. É como se a gente não tivesse que pensar sobre isso. E isso é muito complicado, né? Porque geralmente os cancelamentos eles rondam pautas muito importantes para nós, muito importantes para nossa classe, né? Questões de machismo, LGBTfobia, racismo, e isso são coisas muito importantes a serem debatidas, né? E eu sinto que o cancelamento ao cancelar alguém, você individualiza aquele problema, não aquela pessoa errou, aquela pessoa, vamos todo mundo ali cancelar ela e vamos continuar com a nossa vida como se nós fôssemos todos perfeitos, iluminados, e como se a gente não tivesse que discutir sobre o problema, né? Porque muitas vezes a pessoa é cancelada e é algo que, sei lá, talvez você precisa conversar sobre essa problemática com a sua mãe, com a pessoa que está aqui do seu lado, mas não, você prefere cancelar essa pessoa e seguir aí em frente. uhum. E eu acho que não dá para fazer ninguém aprender, ou muito menos se arrepender de alguma coisa, através de linchamento virtual, né? Que nem você falou, Nossa, com certeza. se individualiza uma Isso. questão que é extremamente coletiva e que poderíamos estar fazendo debates muito bons e frutíferos em relação a isso. E eu acho que assim, o caso da Marília Mendonça é um exemplo, e eu percebi, o que me incomodou foi justamente esse caso em questão. O debate, ele acaba Uhum. evaporando em meio a um turbilhão de informação diária. Então, assim, ela só foi cancelada, não vamos discutir mais isso, ela foi cancelada. E isso evaporou. Exatamente. Uhum. Eu acho que o caso da Marília Mendonça ele é um ótimo exemplo assim pra gente, porque também existe eu também vejo alguma parte assim da internet que quando alguém faz uma crítica é como se estivesse cancelando. E isso Uhum, não é cancelamento, né? Eu acho que inclusive a gente tem que incentivar mais que haja críticas do que cancelamentos, né? Então assim, às vezes eu vejo as pessoas colocando uma crítica e essa crítica, às vezes, ela se esvazia. Por exemplo, teve a Bruna, né, que ela fez esse vídeo falando sobre a questão de transfobia da Marília Mendonça, uhum, e aí as pessoas começaram a divulgar esse vídeo amplamente, mas o que eu senti muito é que tinha muita gente que não estava preocupada com o conteúdo, que foi extremamente importante que estava contido nesse vídeo, que era vamos falar sobre transfobia, vamos falar sobre discurso de ódio, que são coisas muito importantes a serem discutidas e debatidas. Aí as pessoas ficam mais preocupadas só mesmo em divulgar o vídeo para fazer com que todo mundo saiba que a Marília Mendonça errou e ela merece ser cancelada, né? Acho que sim, isso é um ao problema invés de muito, pegar muito essa sério. informação e divulgar ela de Uhum. uma outra maneira, né? Isso, não, com certeza. Eu acho que nesses momentos de contradição, que as contradições elas estão postas aí na nossa cara mesmo, sabe? E aí, nesses momentos em que a gente vê uma pessoa extremamente conhecida, que teve esse tipo de fala, é um momento da gente cobrar mesmo, é um momento da gente discutir sobre isso, é um momento, inclusive, de dar visibilidade para as pessoas que estão aí todos os dias falando sobre LGBTfobia, sabe? E acaba que a pauta fica totalmente distorcida e focada só no cancelamento de Uhum. um indivíduo qualquer.
Isso, foi o que eu senti nesse momento dessa semana passada. E assim, eu aproveitei porque até então eu nunca tinha parado para, sei lá, estudar sobre o tema, nunca tinha parado para ler sobre a opinião das pessoas sobre isso. E eu tirei Uhum. um dia só para ler sobre o tema antes de decidir a fazer esse episódio. Em grande parte eu fui ler matéria de jornal, colunas de opinião, etc. E eu Uhum. percebi que o cancelamento, ele habita em narrativas dentro do espectro da esquerda liberal, né? Isso. A esquerda liberal, Aham. ela gosta de falar sobre isso, eles gostam de trazer esse termo para discussão, e eu queria saber a sua opinião sobre qual a estratégia que você acha que a gente deveria ter para tentar mudar esse tipo de narrativa. Não, então, eu acho que é muito legal você falar isso, que realmente o cancelamento ele tá entre a esquerda, né? Porque realmente parece que quando a esquerda olha para as figuras da direita, a gente não vai cancelar essas pessoas porque a gente já tem uma opinião, né? Uhum. Negativa sobre essas pessoas, então a gente não vai cancelar. Então eu sinto que é muito pessoas na qual a gente gosta que a gente cancela, ou que a gente admira, ou são pessoas que estão ali. Exatamente. Por exemplo, a Marília Mendonça, ela sempre teve muito ativa no Twitter, dá para ver que grande parte do público dela é um público LGBT, então ela decepcionou essa galera, né? Ela Mais decepcionou jovens, todos né? nós, né? Então, assim, isso. Então acaba que essa pessoa ela é cancelada, né? Agora, se tiver uma outra pessoa aí da direita e tal, sem falando alguma coisa nesse sentido, ela não é cancelada. Então, acho que é uma coisa também que a gente tem que discutir. Que, assim, é muito importante a gente cobrar. Você está falando sobre isso, estava perguntando sobre o que fazer, né? Além de não cancelar, né? Então, eu acho Uhum. que uma coisa que, por exemplo, eu vi também muita gente tentando, eu vi muitas pessoas fazendo threads, muitas pessoas tentando explicar. Então, eu acho que é nesse momento também de contradição que a gente tem que colocar essas pessoas como protagonistas das suas histórias, né? A Marília Mendonça, uma das coisas também que as pessoas ficam assim, ah, não aceito o pedido de desculpas dela, não acho que o pedido de desculpas dela seja suficiente. Porque é aquilo que a gente fala, né, Lucas? Acho que a gente já conversou sobre isso, é que a gente precisa de ter uma autocrítica na prática, né? Eu acho que isso é muito Sim. importante pra gente que está aqui no meio da militância também, falar sobre isso, que não é só pedir desculpa. A gente tem que começar a movimentar e a falar sobre isso e colocar as pessoas que têm que ser protagonistas das suas histórias e tirar um pouco o foco, né, de a Marília Mendonça foi transfóbica, sim. Eu também acho que uma das coisas que eu vejo no cancelamento é que quando a pessoa pede desculpa, ela começa também a ser exaltada e descancelada, né? Eu acho isso também, esse termo Isso é incrível, assim. extremamente Sim, as pessoas inventaram também esse termo, né? Que tem como você ser descancelado, mas aí tem pessoas que não descancelam, tem pessoas que continuam cancelando. E você fica assim, meu Deus, gente, esse não deveria ser o foco. Mas eu não sei se eu te respondi essa pergunta. Não, eu acho que é interessante porque, por exemplo, a gente vê na nossa bolha, né? Aham. Pessoas que erram, assim, que sempre foram, sei lá, perfeitas, entre aspas, porque isso não existe, né? Mas que as pessoas veem como pessoas perfeitas e elas erram uma vez, aí tem toda essa Sim. merda, e aí tem o descancelamento. Mas, ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas, tipo o Johnny Depp, que parece que ele nunca se arrepende e parece que ele continua sempre fazendo merda. E Nossa, aí, sim. várias narrativas, porque tem pessoas que falam, não, a gente tem que separar o artista da obra, não, porque ele se arrepende, só não fala sobre. E aí que isso complexifica o lance do cancelamento. Uhum. Assim, Olha, a gente não sabe o que realmente é a pessoa pedir perdão, sabe? Isso fica extremamente confuso. uhum. Olha, isso é tão complexo, né? Eu acho que a gente não tem resposta para isso ainda, mas uma coisa que eu percebo muito é sobre a gente ter também um tipo de consumo consciente, né? Eu acho que você falou aí do Johnny Depp, e eu sempre, quando eu penso uma pessoa que já foi cancelada diversas vezes, eu penso sempre na Gabriela Pugliese. Não sei se você já tá inteirada Sim, aí cara. nos cancelamentos dela, mas ela também é uma Que pessoa ela voltou extremamente toda na cancelada.
Isso, aham. Então, assim, e ela já foi cancelada diversas vezes, às vezes dentro do nicho dela, agora ela tá extremamente conhecida, né? Porque, enfim, todas as problemáticas dela. Então, assim, isso eu acho que tem muito a ver com o consumo consciente, aquilo que você consome, você tem que parar e prestar atenção nisso, né? Assim, o que que essa pessoa tem para te oferecer? É ok esse tipo de conteúdo que ela produz? Ela continua, assim, eu não acho que deve ser cancelamento, o termo, nem nada, mas eu acho que a gente tem que ter noção também de quem está do nosso lado da nossa classe, né? Tá querendo se propor a fazer o debate. E, assim, falando sobre uma pessoa que eu sinto, assim, a primeiro momento, que a Marília a Marília ela se propôs a fazer um debate, a querer, ela até falou que ela quer dar visibilidade para isso na próxima live dela, e eu acho que é por aí que a gente vai. Uma coisa também que eu acho que é muito importante é que quando essas pessoas erram, é importante que elas deem visibilidade para esse grupo de pessoas que foi atingido, né? Que no caso da Marília, né, os LGBTs, é importante que não a Marília fale pelos LGBTs, ou sei lá, dê uma de vou ajudar os LGBTs daqui em diante, vou salvá-los. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver Uhum. com realmente o protagonismo da luta, da Marília colocar pessoas trans, da Marília se preocupar com isso, né? Porque é o famoso também Pink Money, né? A gente sabe que a Marília tem um grupo de pessoas que seguem ela e vão nos shows dela, muito grande LGBT. E ela tem que parar e prestar atenção para isso, não só falar que gosta dos LGBT. Isso pra gente, eu acho que para todas essas pautas aí que a gente conversa todos os dias sobre machismo, racismo, etc., é importante, né, que essas pessoas sejam ligadas em relação a isso. Uma outra coisa que você falou, que eu também sempre paro para pensar nisso, é que existe uma grande decepção, né, para a pessoa ser cancelada. É como se a pessoa fosse perfeita, ou quer dizer, não perfeita, né? É como se ela tivesse que ser perfeita e não pudesse errar, Uhum. né? E eu acho que isso tem muito a ver também com o fato da gente estar a todo momento à procura de seres iluminados que vão nos guiar. E aí, quando a gente vê que tem uma pessoa que nos decepciona, a gente fica assim, não, vamos cancelar essa pessoa, porque essa pessoa não tem mais nada de importante pra gente. Não tem mais nada que ela possa, assim, ajudar a gente algum dia, ou de estar aqui na luta com a gente. Então, assim, isso é um completo absurdo. E eu acho que as pessoas, elas estão a todo momento tentando achar pessoas perfeitas, pessoas iluminadas, pessoas que são gênios. E a gente tá junto, né? É nós por nós, a gente tá aqui aprendendo. A gente erra também. Eu acho que também, eu sempre falo sobre nós que estamos assim no meio da militância, parece que às vezes é até pesado, assim, a gente não pode errar nunca. Porque, né, não, você está declarando aqui que você está na militância, que você fica militando, então você não pode errar. Então, assim, como assim? Eu acho que é errando que se aprende. E é num sentido de coletividade mesmo, né? De, assim, a gente tem que falar, a gente tem que expor as nossas dúvidas, as nossas críticas, para a gente acumular, né? Eu acho que tudo tem que ser acumulativo, tudo tem que ser um aprendizado. E eu sinto que o cancelamento ele não procura isso, né? O cancelamento ele não quer nem falar sobre isso. Ele, inclusive, tira, né, o debate ao invés de pegar essa discussão, ele parece que tira a discussão, é tipo o bloco, né? Bloqueia aquela pessoa, eu não ouço mais nada que ela fala, eu não vejo mais nada e foda-se. Mas, mano, a pessoa vai continuar vivendo a vida dela, Isso, saca? e é E muito. provavelmente vai Sim. continuar sendo transfóbica, sei lá, homofóbica, o que. Uhum. E aí você perdeu aquele momento em que você poderia justamente estar pautando aquilo, né? Nossa, sim, total, assim. Isso é algo que é muito prejudicial para a gente. Eu só vejo isso como algo muito prejudicial, porque Sim. essas pautas são urgentes, né? A gente precisa debater elas. E uma coisa que você falou que eu achei assim muito legal, que foi o lance da gente personalizar o rolê. E Isso. isso é muito complexo, porque a gente, ao mesmo tempo que personaliza, a gente esquece da contradição. E a contradição é meio que o que move o mundo. Porque você para pensar, você não vai achar uma pessoa perfeita, mas mesmo assim você Uhum. quer personalizar o mundo, você quer colocar um ídolo que seja um cantor, seja um político, seja o que for. Isso. E isso é extremamente problemático, porque quando essa pessoa erra, ou você vira um defensor dela ferrenho, ou você cancela.
e o meio termo disso fica boiando, fica no ar, fica muito etéreo. E aí a gente foge do que poderia ser uma reflexão e uma prática. A gente escapa totalmente disso. E em relação, assim, internet em si, você acha que existe um debate frutífero dentro de plataforma digital? Porque, assim, a gente vive dentro disso, né? As pessoas estão dando opinião o tempo inteiro. Eu vejo até, inclusive, muita informação vindo das pessoas dentro de plataformas digitais. Mas você acha que dá para tirar algo proveitoso disso ou é pouco interessante? Olha, complexo, porque assim, eu acho que a internet, ela é um lugar que, assim, dá para você aprender muito, mas ela é um meio, assim, eu não acho que ela seja um fim, e eu também não acho que ela seja uma alternativa única, porque a gente vê que o debate na maioria das plataformas está cada vez mais esvaziado, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe? Eu acho que tem Uhum. gente, assim, foda pra caramba, que tem falado coisas muito importantes. Inclusive, tem gente que fala coisas muito importantes e é cancelado, né? Eu também, eu já vi a Sabrina falando sobre isso, que tudo que ela fala, a galera que não concorda com ela quer cancelar. Sendo que ela é uma pessoa super importante, tá aí falando coisas muito importantes, assim como o Jones também, Uhum. já vi ele sendo cancelado diversas vezes. E as pessoas confundem também, né? Muitas coisas, de que existe sim meios de você conseguir construir ideias na internet e passar isso para as pessoas. Mas eu sinto que, em sua maioria, a internet ela está mais preocupada. Assim, quando eu falo internet, é tipo todo mundo, né, ali, né? Online. Uhum. Ela está mais preocupada em falar as opiniões, em jogar a opinião, jogar, e esperar que aquilo ali hit, né? Eu sinto muito que as coisas elas estão muito mais focadas um grande sucesso do que realmente qual é o conteúdo dessa coisa. Então, eu acho que isso dificulta muito a internet a ser um lugar É o muito assim. espetáculo. Isso, é o espetáculo, é total. Eu vi pessoas que. Todos os cancelamentos que eu presencio, assim, principalmente no Twitter, eu vejo pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho contato, que são pessoas que entendem do que está acontecendo, entendem das contradições, e são pessoas que preferem fazer tweets extremamente, vamos fazer um meme aqui, porque, né, vai dar muito mais curtida do que realmente Uhum. você se propor a falar uma coisa que vai pôr alguém a pensar. Sim. E assim, eu acho que isso é bastante do Twitter, né? Assim, você pode perceber que é uma coisa que o Twitter ele tem essa, porque é um bagulho, um lugar de discussão, de você escreve textos, né? E o Instagram, Isso. por exemplo, ele está mais voltado para imagens. E, infelizmente, são lugares onde as pautas estão, que nem eu falei, estão muito etéreas. E eu Uhum. acho que isso complexifica ainda mais, porque ao mesmo tempo em que a gente pode se retirar desse lugar, eu sinto que se a gente se retira, é um campo que a gente deixa aberto para uma politização, por exemplo, da direita. Eles Nossa, com ocupam. certeza. E se Uhum. a gente também se afunda nisso, a gente adoece. Então, Nossa, sim. é o que eu te falei da estratégia, meio que a gente não sabe qual que é a estratégia para usar, para ocupar esse espaço. Isso é o Não, que me então, isso que preocupa você um falou, pouco. acho que é muito importante. Não, pode terminar. Não é isso, é só que tipo, me preocupa e por isso eu quis te perguntar sobre. Não, então, isso é muito importante, né? Porque foi o que eu falei. Eu acho que a internet, ela é um meio muito importante, né? As mídias digitais, ela é um meio muito importante. Inclusive, a gente vê é, a militância tanto da esquerda quanto da direita muito ativa nas mídias. E eu acho que ela sim, ela é um local muito importante. Mas às vezes as pessoas acham que ela é o local. E eu não acredito Uhum. nisso. Não, eu acredito que ela seja um local, um meio de luta. É um meio importante, inclusive, da luta. Mas eu não acho que ela seja um local que a gente tem que simplesmente focar. Porque a gente sabe, né? A militância de cara a cara, conversando com as pessoas, fazendo um trabalho de base, ela é ainda primordial para a gente, muito importante para a esquerda. Acho que a gente tem que pensar sobre isso. E assim, Sim, é óbvio que é desanimador. É óbvio que a gente vê essa enorme quantidade de conteúdo que não faz o menor sentido, inclusive despolitiza, né, as pessoas. É muito desanimador, mas assim,
tá difícil, tá difícil. A gente sabe que tá difícil em todos os lugares, não importa onde você esteja militando, nada é fácil, né? E a internet não seria um lugar fácil pra gente também. Sim, e assim, caminhando mais a conversa pro nosso final, eu vi, eu vi algo que a gente andou até tweetando hoje aí sobre, e eu queria te perguntar, porque esse momento é um momento muito importante desse podcast, que é o que eu chamo de Mistérios da Humanidade, no qual eu te faço uma pergunta muito importante. E eu vi você emitindo uma opinião na internet hoje que eu falei, cara, eu acho que eu preciso trazer isso para o podcast. A minha pergunta é a Ai, meu Deus. seguinte: o Romero Brito representa de alguma forma a arte e a cultura nacional? Olha, eu acredito que não. Nossa, boa pergunta, né? Complexa pergunta, porque realmente eu nunca, assim, já tinha pensado sobre o Romero Brito algumas vezes, mas hoje com aquela discussão na internet que a gente se colocou assim a pensar, eu acredito que não. Eu acredito que assim é complicado a gente falar do tipo de arte que ele faz e o tipo de opiniões também que ele emite, né? Ele é uma pessoa que está do nosso lado, ele é uma pessoa assim que sempre se propôs a fazer uma arte também crítica para a gente. Assim, eu não acho que o debate de cultura e arte seja assim mais a minha área assim para conversar, mas eu acredito que não, Lucas. Eu acho que o Romero Brito, inclusive, ele é bem problemático assim para a gente, né? É o que eu penso. Concordo com É, você. Então, eu queria te agradecer, velho, por você ter topado falar desse assunto tão difícil, tão complexo. Você é nossa, uma, sim. você, você é uma mente que eu acho assim brilhante. Eu adoro conversar com você sobre essas coisas. E Ah, obrigada, eu assim, também adoro conversar com você. pô, eu agradeço pra caramba. Obrigada, obrigada eu. Agradeço você Foi ter ótimo. topado. Eu espero que você se cuide e continue fazendo esse trabalho muito foda seu aí de militância que eu admiro pra caramba. Ô, Lucas, eu também te admiro pra caramba. Obrigada por tudo, obrigada por ter chamado. Acho que a gente tem que conversar mesmo sobre essas coisas. São coisas importantes pra gente, né? Pra gente, inclusive, conversar com outras pessoas sobre o que que elas acham sobre isso. Aprender. Eu espero que esse podcast também gere outros debates, né? Que as pessoas conversem com a gente sobre isso. Acho que é importante. E estamos aí, né? Vamos esperar a quarentena acabar pra gente conversar mais, inclusive Sim, pessoalmente. sim, é isso. Valeu demais, Valesca. Você é foda. Obrigada, beijos. Beijo.